the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Olá, pessoal! Hoje, dia 7 de dezembro de 2022, mais uma quarta road, com maior honra aqui. Deixa eu fazer um disclaimer antes. Estamos gravando essa live hoje, entre aspas, aqui. Hoje vai ser gravado, porque o Pantoja tem, obviamente, as crianças que, naquele horário das 21 horas, que vocês vão assistir agora, estava mais complicado, então a gente optou para não perder a honra de falar com ele. Vamos gravar hoje para a gente poder ver como é que tá, que vocês conhecerem esse cara, que eu acho que a maioria já conhece, mas obrigado por estar aqui, cara, é uma honra de verdade. Já vou te contar a minha história, e eu te conheço há muito tempo, te acompanho, Pantoja, e é um super prazer te receber hoje, cara. Tudo bem? Eu que fico feliz, viu, Humberto? Obrigado de coração aí pela oportunidade. E, cara, eu tô sempre, né, disposto a estar divulgando aí a palavra de Satoshi, divulgando o movimento libertário, algo que eu tenho muito prazer e que eu gosto demais de fazer. Pô, cara, obrigado. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo ali, Pantoja, os links da InovaFlix, o teu perfil e todo mundo, para a galera te achar, mas te acha fácil, né? @ Roberto Pantoja, né? X no final. É isso ali como tá agora na descrição. Já tá aí o nome, ó. Já tá o nome. Coloca aí. Já tá na descrição, é esse aí. É esse aí. Então, cara, deixa eu só rapidamente contar como é que eu te conheci, cara. Isso foi lá por 2017, creio eu, 17, 18, que como era tudo mato mesmo, ainda é meio mato, né? Mas tava tudo bem mais mato naquela época. Cara, era você e mais uma meia dúzia no máximo aí de pessoas que estavam falando sobre Bitcoin, que para mim foi muito legal, assim. E o mais massa para mim na época é que eu não sabia o que era o movimento libertário, eu não fazia ideia. Então, sempre se apresentava como, né, amigos libertários e tal. Eu falei, cara, o que é isso? Foi contigo que eu comecei a ir atrás de coisas de libertário. E eu me descobri um cara, falei, porra, cara, eu penso assim também. Tem muito a ver com o que eu penso. E de lá para cá, eu fiquei um cara bastante defensor dessas ideias, assim, eu sou um dos caras que adora falar sobre isso, adora falar com libertários em específico. Então, cara, obrigado primeiro por isso, pela influência. Você ficou maluco, né? Virou maluco. Fiquei, cara. E eu queria perguntar o seguinte, cara. Porque para mim a história foi assim, através do Bitcoin eu entendi um pouco sobre o movimento libertário, do que significava, e eu não gosto de me rotular muito, mas eu acho que hoje em tudo que existe aí, a parte de libertário é o que eu mais me encaixo. E eu queria saber de ti o seguinte, através do Bitcoin eu conheci o movimento libertário. Para ti, como é que foi isso aí, cara? Conta um pouco da tua história com relação ao libertarianismo e ao Bitcoin, como é que chegou em você? Porque tu foi um dos caras que deu valor a isso bastante cedo, em termos cronológicos aqui, se expôs e falou bastante sobre isso. Como é que foi essa história, cara? Então, eu acredito que desde a infância, né, no colégio, eu já, assim, sei lá, 10 anos de idade, eu me lembro que o mundo não fazia sentido. Eu falava, cara, para que serve essa porcaria de escola aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para mim, o mundo não fazia sentido, mas eu não sabia o que era, né? Eu não sabia o que estava errado com o mundo, né? E aí eu me lembro que mais ou menos 2011, né? 2012, por aí, assim. Eu não lembro o motivo agora. Eu adoro, assim, né? Tipo assim, eu acho que a gente tem que debater ideias daquilo e estudar aquelas ideias, né? Hoje, né, a gente vive num mundo muito ideológico.
Então, quando as pessoas conversam com alguém, vai debater com alguém, elas não têm argumento, elas usam tudo como se fosse uma espécie de religião, né? Então, eu falei assim, não, eu odeio isso, nunca gostei disso. Eu sempre, assim, cara, se eu vou debater essa ideia, se eu me interesso por isso, eu vou estudar isso, né? E aí eu me lembro, né, que o pessoal falava de economia, política, e eu me sentia meio, né, meio ignorante. E tinha algumas coisas que faziam sentido para mim, outras que não. E aí algumas pessoas tinham uns argumentos fortes e eu ficava meio confuso. Eu falei, cara, eu sou ignorante nisso. Eu vou estudar isso. Foi o que eu fiz. E aí eu comecei a estudar economia e mais ou menos em 6 meses de estudo, eu acho que eu tenho um sistema de estudo, uma metodologia muito boa, né? Eu falo que eu vou primeiro para os vídeos, depois para os textos e por último para os livros, né? Então, eu acho que assim, você fazendo essa metodologia, você consegue alcançar conhecimentos muito profundos e muito avançados. Porque se eu for pegar um livro para estudar, né, e eu for ler ele vai me demandar muito tempo até eu ir para um próximo livro, para um próximo livro, para um próximo livro, e eu poderia ter demorado 10 anos para virar libertário, e eu virei em 6 meses. Então, acho que o método de estudo fez muita diferença, né, para eu me tornar libertário. E aí eu percebi que era isso, né? E aí eu vou te dar um exemplo. Eu viajei, acho que ano passado, retrasado, lá para Balneário Camboriú, fui na casa de um amigo, e aí eu tava com a minha esposa e com ele, e aí ele chegou e falou um monte de coisa. Começou a falar mal do governo, ele é empresário, né? Começou a falar mal, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, cara, você é libertário. Aí ele falou, mas o que é libertário? Aí eu falei, cara, libertário é isso, isso, isso. Ele falou, cara, eu sempre fui isso e não sabia o nome. Aí, ó, tá aí. Tá aí, ó, tá aí. Então, é uma coisa totalmente natural ao ser humano, totalmente natural. A pessoa que isso não é natural é uma pessoa que está completamente doutrinada e ainda não percebeu, né? Então, eu comecei a estudar economia, aí eu conheci, né, o liberalismo, vi que aquilo ali não fazia sentido também, até alcançar o libertarianismo. E aí, dentro do libertarianismo, aí por conta eu desde garoto trabalho com internet, né? Eu criei um site de festas aqui em Brasília em 96, 98, tá? Muito tempo atrás. E chegou a ser o site mais visitado da cidade, um dos mais visitados do Brasil. Era um site de festas. E aí eu sempre mexi com tecnologia, né? Então eu programava, fazia o site, mexia com internet, ganhei dinheiro com internet, assim, um dinheiro bem legal, desde 2006, assim, né? 2004, 2006, vendendo infoproduto, depois criei a minha própria escola online. Então, eu sempre tive, né? Sempre me interessei por isso. E o meu irmão, ele mora na Califórnia há 20 anos, né? Em São Francisco. E eu, pô, vamos dizer que quase uma vez por ano eu vou lá visitar ele. Então, a gente está falando que eu fui várias vezes ao Vale do Silício, visitei Facebook, Google, várias empresas famosas. Então, eu conheço o Bitcoin desde 2008, 2009. Caraca! Desde que ele foi criado, assim, que eu conheço o Bitcoin. E acho que em 2012 eu falei com meus pais, né? Vocês não queriam comprar, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei naquela enrolação, não comprei, não comprei, não comprei. Comecei a comprar em 2015, 2016. Então eu já conhecia a tecnologia, já sabia o que era desde 2008, 2009. A ideia do Bitcoin, tu já teve acesso rapidamente, então. Caraca! Porra, Rapidamente, então acho eu que já sabia exatamente o que era. E depois eu conectei, né? Na hora que eu estudei economia, eu conectei em questão de dias, né? Eu falei, pô, libertarianismo e Bitcoin, a mesma coisa, né? Eu conectei na hora. Eu falei, então pronto, agora tudo faz sentido, né? Perfeito. Putz, cara, eu fiquei sabendo hoje, há pouco antes da gente entrar aqui, eu fiquei sabendo hoje de um projeto aqui do Brasil, e eu espero trazer na quarta que vem. Eu estou conversando com o idealizador dele, que chama Free State Project Brasil, que ele querem fazer uma cidade libertária aqui no Sul. É muito próximo aqui da minha cidade até. E eu fiquei encantado com a ideia. Vamos ver se... Porque é uma coisa que, assim, são as pessoas, né? Hoje, ir contra o Estado, ir contra o establishment, é bastante difícil. E a gente ter as pessoas querendo a sua liberdade... não sei se você tem notado isso, se isso é uma coisa que está acontecendo mais ou cada vez menos, porque como eu sou novo nessa coisa de libertário, eu fico com a mesma impressão que tu falou desse teu amigo, que as pessoas são libertárias e não sabem.
Elas têm um temor aí da anarquia, da maluquice, da loucura, da destruição geral, se não tiver uma entidade superior cuidando. E, cara, lentamente a gente vai vendo que não é assim, muito pelo contrário, né? Não funciona dessa forma. Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. É, Isso é então tu vê. literalmente, eu costumo dizer, quem não sabe o que é libertário, acha que é isso, né? Exatamente. Não, eu fico imaginando o que a gente conseguiria trazer para o mundo real, trazendo as ideias de liberdade para valer, assim, sabe? Fazendo com que as pessoas não temam a própria liberdade. E, pelo contrário, defendam a liberdade e não se deixem invadir, né, cara? Eu lembro de uns vídeos que você fez lá atrás, quando começou o Pix. Eu lembro quando estava começando a parte de legislação de Bitcoin, assim, uma crítica forte com relação a isso. E as pessoas, muito alegremente, gostam da facilidade e abrem mão da liberdade. E não só isso, né? As redes sociais e tudo mais, né? As big techs. Hoje em dia, tu A vê isso tecnologia, né, como... ela engole as pessoas, né? É. A tecnologia engole as pessoas da mesma forma que eu vejo que o Bitcoin vai engolir as pessoas, entendeu? Eu tenho essa mesma crença, assim, né? Então, assim, não interessa se a pessoa gosta ou não gosta, se ela acredita ou não acredita, isso é totalmente irrelevante, né? Na hora que você tem um sistema seguro, rápido, né? As pessoas vão Uhum. utilizar. Por que não utilizam hoje? Porque ainda não é tão simples quanto um Pix. Mas quando eu comecei a comprar Bitcoin através de leilão, né, de exchanges, que era um negócio horrível e super mal feito, né? Super lento e devagar e mal elaborado, era tudo de ruim, né? No Uhum. começo era algo que não fazia muito sentido, foi fazendo sentido ao longo do tempo, né? Hoje em dia é Uhum. extremamente fácil você comprar, mas ainda não é tão fácil quanto você fazer um Pix, né? Agora, a partir do Exato. momento que você cria um sistema com Light Network e assim por diante, Uhum. e aquilo se torna fácil, aí pronto, acabou, né? Você vai engolir todo mundo, né? Porque é isso que faz as pessoas utilizarem, né? É Sim. realmente a utilidade daquilo. Tu chegou na época, como tu é programador, é um cara da internet, da informática e tudo mais, tu chegou a... Eu sei que tu fez uma parte de educacional, né? De curso e tudo mais. Chegou a pensar em fazer algo de business em cima do Bitcoin, propriamente dito, seja com, na época, principalmente no início, sei lá, corretora, alguma plataforma, qualquer coisa assim, Pantoja, chegou a considerar isso aí na época como negócio? Pensei várias e várias vezes e eu não fiz isso por conta do risco. Foi o motivo de eu não ter feito isso, tá? Porque alguns amigos meus, inclusive libertários, pessoalmente, e eles tiveram um problema que o sócio, quando começou o negócio ficar grande, porque são negócios muito interessantes que crescem muito rápido, e quando começou a ficar grande, o sócio foi lá, roubou o dinheiro todo, sumiu. Puta, Então, assim, eu vi isso acontecer várias vezes, entendeu? E aí, como cara. eu não tenho, né, toda essa expertise para estar criando Uhum. uma exchange, né, algo bem complexo, eu teria que ter alguém para estar trabalhando comigo, e além disso, eu teria que parar o que eu faço para focar nisso, né? Não dá para você criar uma exchange, um banco virtual Uhum. e fazer ele, né, como hobby, isso é impossível. Sim. Então teve esses dados. Primeiro, de eu ter que fechar tudo que eu faço, né, parar tudo que eu faço. E segundo, essa questão da segurança, que, poxa, não vale a pena, né? Você abrir um negócio aí o seu sócio rouba e você tem que ficar a sua vida inteira fugindo aí para ninguém te matar, né? Puta merda. Então, foi por esse motivo que eu não quis me envolver com isso. Eu achei muito arriscado, entendeu? E o mais Uhum. arriscado que eu vi em todos esses projetos é principalmente as pessoas, né? Geralmente, são pessoas que dão golpes, ou seja, o sócio envolve no outro sócio, rouba o dinheiro, cria uma confusão. Uhum. Você tem que ter uma coisa de extremamente, né, de muita confiança e você precisa entender tudo sobre isso e você precisa estar colado, né, com a pessoa. É. Como business, cara,
tu viu, porque tu pegou muito do início. Por isso que a minha curiosidade agora está atiçada. Como business, olhando o Bitcoin como, não ele propriamente dito, né? Mas assim, negócios que poderiam se beneficiar do Bitcoin. Tu é um cara que já foi investidor anjo, um empresário, um cara que já lidou com N projetos, né? Você vê hoje, ou vamos fazer um comparativo de como era antes, né? Antes da Lightning Network, e hoje, você enxerga que hoje ainda tem potencial de negócio em cima não em cima do Bitcoin, mas usando o Bitcoin como base financeira. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a galera estão criando jogos legais, porque a indústria de games é fantástica, né? Estão criando jogos, etc. E ao invés de usar o Bitcoin, eles preferem criar a própria moeda, porque dá dinheiro. Você criar teu próprio dinheiro é muito tentador, né? Mas existe potencial, assim, para quem tá te assistindo hoje, assim, porra, cara, eu vou realmente desenvolver algo em cima disso. Tem potencial para isso ainda? Ou é muito cru, muito novo, tá na parte gestacional ainda? O que tu acha? O potencial é infinito, né? Infinito. Você não consegue criar tudo na Web 3.0, né? Ou na 5.0, como o Jack Dorsey lá que criou o Twitter fala, né? Você não consegue criar tudo, tudo. É um velho oeste ainda, não tem nada pronto. Ainda tem 1 milhão de oportunidades e tem pessoas que são investidores, como eu, em criptomoedas, né? Que conseguiram se beneficiar da valorização das criptomoedas, mas as pessoas mais ricas que eu conheço do segmento foram aquelas que empreenderam no segmento, né? E eu posso dizer que eu empreendi na área da educação, né? Então, assim, eu criei um relatório, né? Que o pessoal pagava mensalmente relatório. Eu criei um sistema de recorrência de escola online, né? Para investimentos. Eu fiz muita consultoria financeira, né? Na área de criptoativos. Eu consegui gerar muita renda fazendo isso. Mas, mas o que eu percebi, né? Que o pessoal gosta de dinheiro fácil. Então, por exemplo, a minha concorrência, né? O meu trabalho é totalmente focado em análise fundamentalista. Então, eu escrevi 3 livros de economia, né? E totalmente pé no chão. Eu sou empresário, investidor, né? De análise fundamentalista, hold, buy and hold. Então, eu percebi que você falar de coisa séria não tem muito, né? Não dá, não gera muito negócio, né? Então, o pessoal que começou comigo e foi para o lado do trade, né, do ganhar dinheiro fácil, ficar rico, conseguiu, pô, ficar 10 vezes, 100 vezes maior do que eu. Porque partiram para outra área, né, cara? E meio que se aproveitaram de uma situação cara, você viu acontecer, então milhares de loucuras aí, né, no meio do caminho. Eu vi pouco isso, mas já o suficiente para me arrepender de ter ter trocado meus satoshis por outras coisas, né? Mas existe, como tu falou, cara. Engraçado que todo o ciclo do Bitcoin se repete, né? E vai se repetir de novo. Porque você pega o mercado, vamos colocar que tem 1 milhão de novas sardinhas que vão quebrar a cara e vão perder tudo, né? Daqui a 4 anos, vamos lá, está em 2022, quando acontecer de novo, que vai acontecer em 2025, daqui a 3 anos, você vai ter mais 1 milhão de sardinhas que vão jogar o seu dinheiro no lixo, vão comprar curso de porcaria, vão achar que vão ficar rico. Então é um ciclo infinito. Você tem otário pro resto da vida aí, né, para fazer isso. Então a cada ciclo você tem um novo grupo de otários que vão perder o seu dinheiro. Que saco, né, cara? Infelizmente, essa é a verdade do dia. Essa é a briga aí da galera que tá desde aquela época. Você é um deles que tenta abrir os olhos da galera para não comprar porcaria, né, cara? Não arriscar o dinheiro, fazer buy and hold e tal, e não arriscar a própria grana, né? Tentar minimamente manter os satoshis que conseguiu acumular, né? Porque não é fácil. Você entra nesse mercado, você precisa aprender muita coisa para comprar um satoshi do zero, né? Do nada. Você tem que aprender. Mas como eu te falei, hoje é muito mais simples, né? Era muito pior. Era muito pior, né? Tu falou em leilão, o que era leilão? Você chegava, era um leilão, né? Você colocava, por exemplo, você ia comprar lá R$ 1.000 de Bitcoin. Aí você pegava lá, tava o preço do Bitcoin. Aí você fala assim, ó, R$ 1.000, né? Equivale, sei lá, a sei lá, a meio Bitcoin, sei lá. Aí você coloca quanto que você queria pagar, né? E tinha um livro lá de leilão, né? Então você entrava lá na tinha um livro de leilão
e aí mostrava quanto que as pessoas estavam pagando, né? Ou seja, o pessoal pagando mais caro, né? Na média e mais barato. Então você colocava para vender e às vezes demorava 48 horas para vender. Se o preço subisse ou descesse, você não conseguia vender. Aí você tinha que entrar no leilão outra vez. Entendeu? Se você queria vender rápido, você tinha que colocar no leilão preço baixo. Se você tinha pressa para vender, você colocava um preço mais alto. Aí, se o preço do Bitcoin, né, subisse, aí o pessoal comprava seu no valor mais alto, entendeu? Nossa, Então, dava uma... hoje em dia é tudo. Vou dar um outro exemplo aqui. Você não tinha swap, né? Você não conseguia transformar uma moeda em outra, né? Então, assim, tem muita coisa que as pessoas não têm a menor ideia. Eu só conseguia comprar Bitcoin e comprar Ethereum, e eram coisas completamente diferentes, usava plataformas diferentes. Aí Não conseguia depois, né, transformar. começou... Exatamente, aí depois começou a ter swap, né? Swap que você troca uma moeda pela outra. Então a tecnologia era muito chata, era muito esquisito, era um negócio muito ruim, né? Tipo assim, a possibilidade de uma pessoa hoje comprar dessa forma não tem nenhum cabimento, entendeu? E aí, assim, só de você comprar Bitcoin, hoje já é uma aula, né? Mas naquela época, você comprar R$ 50, você já ia aprender muita coisa, né? Sobre a Sim. blockchain, sobre o Bitcoin, sobre a sua carteira, né? Você ia aprender muito só de você comprar R$ 50. Esse aprendizado ainda existe, mas hoje é extremamente mais fácil. Imagino, imagino. E tu vê, assim, não sei se tu chega a considerar essa história da hiperbitcoinização, porque parece inevitável, mas tu acha que a gente vai ver isso, sei lá, próximas décadas, ou isso vai ficar para os filhos? Essa coisa do Bitcoin estar realmente circulando para valer junto na economia, de uma forma mais livre, talvez, não sei, do que essas moedas. A Lightning Network, ela já garante isso. Nos Estados Unidos, isso já é realidade desde 2017. Como você pode utilizar o aplicativo chamado Cash App, que é do Jack Dorsey, o criador do Twitter, tá? Ele lançou esse aplicativo em 2017 nos Estados Unidos, como se fosse um Nubank que utiliza criptomoedas e você consegue fazer transação e enviar para quem você quiser, né, de forma extremamente simples, como o PicPay e Nubank, né? Isso já existe nos Estados Unidos desde 2017. Aqui no Brasil agora, né, você consegue fazer isso com o Mercado Livre, você consegue fazer isso com o Nubank, né? Eles não estão ali, né? Você não tem acesso às suas moedas. É como se fosse uma stablecoin, né? Eles têm lá custódia, né? Eles dizem que tem uma custódia de criptomoeda e você compra ali um pareado, né? Legal. Mas isso já facilita bastante, né? Então, Já é um primeiro caminho. já é um primeiro caminho. Eu consigo perfeitamente hoje chegar, um cliente meu quer me pagar em criptomoedas, eu falo para ele chegar no Nubank ou no Mercado Livre, transformar em criptomoeda e me enviar. Então, assim, o Nubank e o Mercado Livre copiaram o Cash App que existe desde 2017 nos Estados Unidos, tá? Então, isso já existe, só que ainda não é, né, tão difundido e tão divulgado. E qual que é o problema também? Que essas transações ainda estão acontecendo na mão do Estado, né? Então, o Cash App, os Estados Unidos é o país mais regulado do mundo, do sistema financeiro, né? Então, por exemplo, eu não compro Bitcoin em exchange americana de jeito nenhum, né? Eu nunca comprei R$ 1 na Coinbase, nem jamais compraria, né? Então você vê assim que ainda não é algo livre, né? Aí você já tem algumas soluções, né? Por exemplo, a Binance, né? Ela ajudou bastante, a KuCoin, a própria FTX que quebrou, né? Era muito simples. Você manda Pixel, né? Você manda o Pix, transforma em criptomoeda, manda para sua carteira. Então, assim, facilitou demais. Mas ainda não tem algo, tá? Simples. E aí eu vou dar um exemplo de algo simples, né? Você criar uma espécie de WhatsApp do dinheiro, né? Da criptomoeda, né? Então, assim, existe... Aí eu vou dar um outro exemplo, que tem uma exchange, né? Como é que é o nome dela? Tem algumas exchanges que já fazem isso também, já tem desde 2017, que você, Humberto, tem, né? Você, Humberto, você tem a sua carteira, né, na exchange, né, no aplicativo. Eu tenho, a gente tem um contato e a gente troca dinheiro pelo nosso contato. Legal. Isso já existe desde 2017.
nos aplicativos de exchanges. Várias já tem isso. Então, eu vou Tá. lá, entro no meu aplicativo, procuro lá pelo Berto Leal, Uhum. aí eu adiciono você no meu contato e mando dinheiro para você. Mas tudo isso hoje está cada vez mais regulado, como tu falou, né? Como é que a gente escapa disso, sabe? Porque está cada vez o círculo está fechando, né? O cerco está fechando para a gente conseguir ter uma rampa de entrada no Bitcoin de forma mais limpa. Claro, uma vez que tu entrou dele, foi lá, comprou, seja via P2P, seja via corretora, que vai ter o KYC lá, hoje tem aqueles mixers, né? A gente consegue escapar um pouco disso. Mas pro público geral dá uma assustada, né? Tipo, parece uma coisa meio Legal, criminosa. mas não é errado, né? A pessoa É. tem que entender que ela, né, no Brasil principalmente, ela já está pagando imposto o tempo todo, né? Então, assim, você não está fazendo nada de errado, né? Você já pagou o seu imposto, né? Uhum. Quando você comprou o Bitcoin, esse dinheiro que você comprou, você já pagou imposto, né? Então, assim, o Uhum. que tem de errado? Nada. É que eles querem, né, cobrar, ele quer te bitributar, tritributar, né? Então, assim, aí Uhum. seu imposto já foi pago. Então, você pegou o seu dinheiro que você trabalhou, suou, pagou o Uhum. imposto, né? Seja através de consumo, através de imposto de renda, através de nota, você pagou o Uhum. imposto. Né? Concorda? Você pagou Sim, em imposto tudo, de alguma forma. Você pagou em tudo. imposto, Você aí você pegou consome. esse dinheiro que você ralou, você não roubou, se transformou Uhum. em criptomoeda. Aí legal, aí o que o governo quer? Ele quer que quando você transforma em real, quer que você pague outra vez imposto, né? É Sim. isso que ele está Não, fazendo. é bem isso. É É bem bem isso. sobre capital. Então assim, eu não vejo lógica nisso. Você já pagou o imposto, não tem por que ter medo disso. O imposto já está Sim. pago, entendeu? Então, assim, isso não tem lógica. Ou eles querem que você pague o imposto 1000 vezes, né? É isso que eles querem. O seu Quer que imposto já estoure foi aquele pago. limite, né? Os caras deixam. Mas eles têm um limite, né, para isso. Eu não lembro qual que é a lei que diz que que o Estado, se ele passa desse limite, começa a Tem matar o um, hospedeiro, né? O parasita e o hospedeiro, né? e você. Como é que é o nome? Tem a curva de. Eu esqueci o nome agora. Curva de Laffer. Isso, Curva de é. Lá. Laffer. Então, assim, você vê que você pega o seu dinheiro, que você ralou, trabalhou, e você compra criptomoedas. Não tem nada de errado nisso. Então, assim, é porque o medo é tão grande, né? O Estado, ele doutrina você na escola, o medo é tão grande, a pessoa, por exemplo, a maioria das pessoas não sabe que você pode abrir um negócio, você pode ganhar até um teto de gastos sem pagar imposto. Aí depois você Uhum. abre um MEI, aí você consegue faturar até, sei lá, 120 mil por ano, 150 mil por ano, e você paga um imposto de R$ 67 por mês. Aí Uhum. depois você cria uma empresa maior, e aí você paga, né, um valor maior de imposto. Então, assim, tudo isso já está dentro da lei, ué. Pô, você ganhou seu dinheiro lá, você é funcionário, CLT, você já pagou imposto. Sim, O já vem seu descontado de patrão, cara. metade do seu salário é imposto, né? Que o patrão pagou. Então, assim, cara, não tem lógica, entendeu? O pessoal fica com medo do quê? Você não tá fazendo nada de É, errado. A população, ela se sente o tempo todo, né? Você vê que é o ladrão fazendo que o honesto se sinta ladrão o tempo todo. Não tem lógica nenhuma isso. é exatamente isso, cara. É exatamente isso. Não, a gente tem essas discussões, às vezes, no lado libertário ali, e realmente não existe argumento. É só a gente aprofunda um pouco, não existe argumento. É igual, é E igual, igual, é igual imposto é roubo e democracia é socialismo, né? Você pega o dicionário, qual a definição de roubo? Aí é imposto, né? Qual que é a definição de democracia? É socialismo, né? Então, assim, é só pegar o dicionário. Inclusive, exatamente. o meu quarto livro é um dicionário. O nome do livro é Economia para Idiotas, assim. Economia para, eu acho que é Economia para Socialistas, uma coisa assim. Uhum. Aí é literalmente um dicionário. Eu falo que você refuta qualquer socialista com dicionário. Qualquer liberal, socialista, você refuta com dicionário. Você pega lá Simples a assim. palavra no dicionário, acabou, você refutou ele. Não precisa nem. É semântica. Semântica. É a coisa Simples mais assim. fácil do mundo. E de qualquer forma, dicionário de etimológico, é muito fácil Uhum. refutar. Não tem sentido nenhum, entendeu? O cara Não, vai lá e fala assim, vou dar um exemplo aqui, ó. O cara fala que aquele sistema lá da Alemanha na Segunda Guerra Mundial é um sistema de direita.
Aí você Uhum. pega um dicionário, aí você coloca o que é a esquerda, aí você compara e você descobre que é de esquerda. Entendeu? Então, assim, é muito fácil, entendeu? Assim, Cara, eu tenho os teus livros, a galera consegue através do Novaflix ali? Do teu link? consegue. Eles estão todos disponíveis na novaflix.com. Pô, show de bola, Então, show assim, de eu bola. pego, tem muito grupo, assim, que eu falo que grupo de socialista e liberal é a mesma coisa também. O dicionário também é tudo igual, né? Então, assim, é mesmo, é tudo igual. Eu entro nos grupos de liberal, eu acho que eles têm menos entendimento de economia do que dos socialistas. Já reparei isso já. E aí você entra nos grupos, o pessoal fala qualquer coisa, você fala que tá, a definição da palavra aqui. Tá Uhum. refutado na hora. Você refuta na hora com o dicionário. Invente outra, porque essa não deu certo, né? Pode para a próxima. Não, mas, pô, que coisa. Cara, e na época que tu descobriu o Bitcoin, que tu conheceu ele, tu já tendo esse background libertário, cara, o que te encantou mais na época? Porque tu não chegou a comprar ainda, né? Tu demorou mais tempo para comprar. Ah, cara, Tu na só. época, né, eu tinha negócio, eu gastava tudo, né? Aham. Eu pegava meu dinheiro e, cara, eu morei em 6 países. Eu Uhum. viajei, sei lá, mais de 35 países. Fiquei fora durante muitos anos. Eu gastava todo o meu dinheiro, né? Então também tinha esse problema, eu não guardava dinheiro, né? Eu não tinha Uhum. preferência temporal, né? Nenhuma. Aí o que que eu fiz, né? Quando eu conheci a minha esposa, a gente começou a namorar em, sei lá, 2 dias, 3 dias. Ficamos Uhum. noivos em 6 meses e casamos em 2 anos. Então, Uhum. assim, quando a gente ficou noivo, assim, eu falei, cara, não dá mais para levar essa vida aí, né? Essa Vida vida louca. de capitalista, né? Vida de consumo. Agora eu tenho que levar uma vida de capitalista, uma vida de investimento. Certo. E aí foi nessa época que eu comecei a juntar dinheiro. E aí, quando eu comecei a juntar dinheiro, eu comecei a comprar Bitcoin. Já estava meio que no radar ali para ti, como investimento. Sempre teve, mas eu tinha essa cabeça de socialista que eu tenho que consumir, né? Isso é uma outra coisa importante também, né? Que a maioria das pessoas não sabe, né? O socialismo, ele promove o consumo. O capitalismo promove o investimento. Então, pessoas que consomem, o cara que compra lá um celular, que tem um celular que custa 2 mil, e ele prefere um celular de 10 mil, isso é Uhum. uma ação socialista. Isso não é uma ação capitalista. O cara que tem um tablet de 1.000 e ele compra um tablet que é igual por 8.000, ele está agindo como um socialista. Entendeu? Porque o capitalista, ele vai pensar de forma, né, utilitária, vai ver que aquilo ali, qual a função daquilo ali, e o dinheiro dele tem que ser reinvestido. Entendi. Cara, bem interessante essa visão. Eu nunca tinha pensado por esse prisma. É Deixa eu bem. ter uma outra visão aqui também do que você falou no começo, né? Do movimento libertário. O livre mercado, o mercado sempre foi livre, desde que o mundo é mundo. O Uhum. mundo é um livre mercado. Só que você tem uma quadrilha, né? Que é uma coisa que você lê na Bíblia, né? Que o primeiro, o Estado foi de Caim, né? Foi justamente, né? Que matou Abel, ou seja, um assassino, ladrão, mentiroso, foi o primeiro presidente político do mundo, né? Estadista. Estadista. Então, você tem uma organização criminosa, né? Você tem um livre mercado e você tem uma gangue há 6.000 anos roubando as pessoas. Mas o mercado sempre foi livre, o mercado é livre. Nós vivemos numa capistão. E você tem uma Uhum. quadrilha te roubando, entendeu? Aí o pessoal fala assim: ah, mas é utópico um mundo sem ladrões. Uhum. Pô, uma hora tem que Quem quer parar, não né, cara? caber. Não, não, tem uma hora tem que Meu parar. Deus, é uma utopia viver num mundo que não te roubem. Tipo assim, meu Deus. Exatamente. Exatamente. Não, é uma loucura. Eu até te pergunto pelo seguinte, porque por tu ter essa visão, tu tem uma visão diferente, tu teve uma oportunidade, uma visão diferente de olhar para o Bitcoin, um período diferente, que era uma coisa menos como investimento e mais como uma ideia libertária, uma ideia de liberdade, né? De se desvincular do Estado e, sabe, de ser um dinheiro incorruptível, um dinheiro livre, um dinheiro sem fronteiras, um dinheiro. Mas eu acho que até hoje isso não aconteceu. Né? Eu Tá. sabia que era um grande investimento, por quê? Porque o Bitcoin, quando você lê o livro, que é o melhor livro já escrito na história sobre criptomoedas e Bitcoin, que é do Andreas Antonopoulos, que se chama Uhum. A Internet do Dinheiro,
é o melhor livro de todos, né? Ele explica lá, por A mais B, que, olha aí o livro aí. Então, ele explica por A mais B, né, que o Bitcoin não é uma moeda digital, mas ele é uma camada descentralizada da internet. Então, Perfeito. quando eu compro Bitcoin, eu não estou comprando uma moeda digital, eu estou comprando um pedaço da nova internet que o Jack Dorsey, que é um gênio, criador do Twitter, criador do Cash App, está junto com vários gênios criando o que ele chama de Web 5.0, que é uma web totalmente descentralizada, baseada no blockchain. O Então, que tu assim, espera disso? Fantástico, cara. Isso é então, fantástico. eu comprava falando assim, eu estou investindo numa startup que vai ser a maior startup da história. Eu É, comprei pensando nisso, em valorizar o dinheiro, entendeu? Eu acho que entendi. ainda não chegou nesse momento, eu vou pegar meu dinheiro para, né, a ser livre, né, dinheiro livre. Acho que esse momento ainda não chegou. E eu acho que a gente está caminhando, né? Por exemplo, 2020 foi um ano chave para os políticos, né? Eles deram um golpe de Estado contra a humanidade, né? Eu enxergo isso para mim claramente. E para aumentar o poder deles, empobrecendo a população. Então, você vê um crescimento muito grande, né, de várias nações sendo engolidas pelo socialismo, né, e Uhum. pela censura e assim por diante. E esses países que mais sofrem são o que as criptomoedas mais crescem. Então, Sim. eu vejo assim que esses países, né, que vão ficando cada dia pior, o Bitcoin tem uma importância gigantesca, né? Tu acha, eu acho que tu gosta desse assunto, né? Tu acha que esse golpe que tu está falando, eu imagino que seja, que simplesmente deixou o mundo de joelhos e deixou muito claramente os estados, mostrou que os estados têm um poder de narrativa e fez as pessoas se ajoelharem a eles, assim, de forma, pelo medo, né? O grande ponto foi o medo, sempre é o medo, né? Sempre é o medo, medo de guerra, medo disso, medo de proteção, ele tem que vender essa proteção, o Estado faz isso, né? Ele vende uma É o proteção, instinto mais primitivo, né? e ele vende uma coisa que ele cria, né? É aquela coisa, ele cria o problema e vende a solução que ele mesmo criou, né? Que é a Então, corrupção, que é a definição de corrupção, né? perfeito, perfeito. Que é aquilo. E assim, eu fiquei um pouco assustado com a passividade do mundo como um todo, falando em termos mundiais mesmo. Né? As pessoas entraram não só na narrativa, que fizeram aquela coisa meio Matrix, né? Eles defendem um argumento que não faz sentido às vezes, né? Todo É um mundo é um argumento agente potencial. contra a vida, é um argumento contra a vida, contra a liberdade e contra, Uhum, né, a gente está falando de pessoas que tiveram seus negócios destruídos, suas famílias destruídas, né? Então a pessoa entrou, né, num sistema no qual o filho ficou em depressão, no qual uhum. ficou pobre e defendendo isso. Então, assim, uma lavagem cerebral completa, né? Porque Essa como é a realidade, a pessoa é fora da realidade, né? Eu lembro que quando começou em 2020, a minha tia, ela mora na Itália, e lá foi onde, né, onde começou tudo, e ela me falava, ela mora em Roma, né? Eu já cheguei a ficar um tempo lá com ela. E ela me falava, olha, eu só consigo ir no supermercado com uma autorização do governo. E aquilo me assustou, né? Então eu morava no condomínio, e eu falei para minha esposa, né? Peguei meus filhos e fomos para casa da minha sogra. Porque no condomínio fecharam tudo, fecharam os parquinhos, a piscina, e todo mundo, né, nos elevadores olhando com cara feia, só podia entrar uma pessoa no elevador. Coisa de maluco, né? De coisa de gente completamente maluca. Eu falei, cara, eu não quero participar dessa maluquice e não quero que meus filhos participem dessa loucura coletiva, né? Uhum. Porque, então assim, eu nunca deixei meus filhos participarem de nada. Eles não sabem nem que existe isso, nunca souberam, né? Que Nunca ótimo. colocaram nada na cara deles. Uhum, Qualquer escola que tentou, eu simplesmente vou lá e tiro meu filho da escola. Não tenho uhum. problema. Então, eu nunca deixei meus filhos participarem desse delírio coletivo, tá? Então, quando eu fui lá para casa da minha sogra, eu lembro que eu fiquei umas 72 horas meio com medo, né? Assustado com o que podia acontecer. E aí eu lembro que todo dia eu pegava, né, porque estava fechado tudo, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Todo dia eu ia andar, né, com a minha esposa e com o meu filho que era bebê.
e o meu primeiro filho, e a gente andava, tipo assim, o mundo tava lindo, sol maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito. Aí no terceiro dia eu falei, cara, a gente tem, cara, existe um mundo real, existe um mundo doente que tá na tela do celular e da TV. Então, o mundo da TV e do celular, ele não condiz com a realidade. E se você parar para analisar isso, você vai ver que isso tem a ver com tudo. Vou dar um exemplo aqui. A gente está tendo todo esse problema político no país hoje, né? E a sua vida continua a mesma. Né? O que mudou a sua vida? Nada. Você abre a janela, continua o dia lindo, tá tudo acontecendo, né? Então, eu percebo que as pessoas, elas entram, né, nesse mundo mágico, né, da TV e do celular, e eles são transportados para um mundo paralelo, né? E esse mundo paralelo que não condiz com a realidade, eu até gravei um vídeo sobre isso muito interessante, que isso leva à loucura, né? Uhum. Porque você tá no mundo que ele funciona de uma forma, e na sua cabeça ele está funcionando de outra forma, você vai ficando louco, você começa a enlouquecer. Então você tem uma quantidade enorme de adolescentes malucos, né? Porque na cabeça deles o mundo é diferente do mundo que da rua, né? O cara sai É, pra rua, o mundo é diferente do celular e da TV, né? putz. Não, é bem isso. É bem isso. Existe uma narrativa que está muito aberta aí, né? Do Fórum Econômico Mundial está muito claramente falando isso, né? Dá para ver qual que é a intenção deles de cara. Não, E o pessoal é tão maluco que eles escreveram um livro, tem vários vídeos falando sobre isso, e você chega lá no, sei lá, no WhatsApp, nos grupos, e a pessoa fala que é mentira, que não existe. Tem um isso livro lá, o cara escreveu um livro, você pode comprar o livro, aí está tem na um ata. cara, tem vários vídeos do cara falando, e a pessoa fala, isso aí, você tá louco, isso não existe. Aí você fala, Se não, caramba, cara, não a dá. pessoa totalmente desconectada da realidade. E isso aí é uma das coisas que me deixa um pouco cético da distribuição do Bitcoin como moeda, dele ser utilizado direto, porque se o pessoal acredita tanto nesse tipo de narrativa, essas CBDCs, que são aparentemente o golpe final, né, que está faltando para fechar o controle na turma, a população vai aceitar muito de cara. Então, para fazer essa mudança na cabeça das pessoas do Bitcoin, a gente vai ter que passar por cima de uma narrativa pesada de governo. Ou seja, na minha opinião, a guerra contra Bitcoin nem começou ainda direito. A guerra está só começando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você conhece o Rei Dalio? Sim. Então, o Rei Dalio, né, uma das coisas assim que ele fala, né, que me fez muito refletir, ele fala que o mundo é cíclico, né? Isso é um conceito teológico, tá? Que o mundo é Uhum. cíclico. Os judeus falam bastante sobre isso. Só que é um mundo cíclico numa espiral, né? A gente vai indo para o futuro, vai ficando mais Uhum. tecnológico, mais inovador, mas a história vai meio que se repetindo. E aí tem alguns meses que eu comecei a estudar, eu sempre estudei história, tá? Mas eu comecei a estudar mais a Uhum. fundo algumas coisas que eu fui ouvindo falar. E aí eu vou dar uns exemplos aqui para você. Em Israel, eu acho que é no século 7, cara, eu não sei agora se é 7 ou 3, uma coisa assim. Israel, quando ele estava ocupado lá, não sei se estava ocupado por algum império lá, eles começaram a cobrar imposto pelo número de árvores que você tinha no seu terreno. E Caraca. aí a população começou a cortar todas as árvores, né? E o país ficou sem árvore. Vou dar um outro exemplo. O Rockefeller, ele chegou, e eu estava lendo esses dias agora, ele pegou em 1900 e acho que 1890, 1913, ele pegou e fez um lobby, né? Ele comprou lá o Congresso americano, fez um lobby para que o leite ele tinha que ser pasteurizado, né? Ele tinha que Uhum. passar por um processo industrial para que tivesse, né, sempre a mesma desculpa, né, para o bem da humanidade, para que o leite fosse de qualidade, etc. E dessa forma, por conta desse lobby, ele simplesmente fechou todas as fazendas dos Estados Unidos. Então, todas as fazendas leiteiras dos Estados Unidos, no começo do século passado, elas foram fechadas. A gente está falando assim de, sei lá, dezenas ou centenas de milhares de famílias ficaram foram para a rua, não tinham que ganhar mais dinheiro. Então, para analisar que eles já fizeram esse reset,
várias vezes na humanidade. Na Holanda, agora, eles estão usando a desculpa do ESG, né? Que é você Uhum. é ecossustentável, e estão querendo fechar 3 mil fazendas na Holanda. E isso já Pô, aconteceu no começo do século passado. Tem um vídeo do Marco Batalha muito legal, eu sou mega fã, eu amo o Marco Batalha, sou mega fã uhum. dele. Tem um vídeo dele muito legal que ele fala do imposto sobre a janela. Você viu esse vídeo? Eu não cheguei a ver esse, mas eu vi o título, Imposto de Janela. Eu falei, puta, Que é a não mesma cheguei a coisa em ver. Israel. Fizeram um imposto sobre o número de janelas. O pessoal começou a fechar as janelas e as casas não tinham janelas. Então, assim, os políticos são ladrões, né? E vão roubando a humanidade há milhares de anos. Então, o que está acontecendo hoje já aconteceu várias e várias vezes, e provavelmente de forma muito pior. Então, assim, eu acho que a gente não precisa ficar, né, tão pessimista. E além Uhum. disso, tudo acontece, o mundo é paradoxal. Quando você tem um lado de caindo para a escravidão, você tem um outro lado de pessoas inteligentes e pensantes, e empreendedores, indo para o lado da liberdade. Uhum. E esse sistema de escravidão não dura, porque o ser humano nasceu para ser livre. E aí um grande exemplo é a China, né? A China está em convulsão agora. Está tendo uma Uhum. guerra civil na China nesse exato momento. Porque a gente tem poucas informações e lá está um caos com as informações que a gente tem, que são totalmente maquiadas, filtradas. Uhum. Então, imagina o que realmente está acontecendo lá. Então, assim, a gente fica pessimista, mas a gente tem que pensar que existe algo indo contra isso. Perfeito. Tu é um cara otimista quando olha para o futuro, então tu não tem aquele olhar de que as coisas estão piorando. É porque, como você estuda história bastante, eu vou te dar minha opinião, assim. Eu sempre olho o mundo com um olhar um pouco mais macro, e a gente nunca esteve tão bem na história da humanidade quanto agora, em termos de informação, saúde, seja lá o que for, qualquer métrica, se você tiver uma régua um pouco maior e não olhar no microscópio, não olhar num segmento muito pequeno, se aumentar teu segmento de visão, não tem como você dizer que o mundo piorou em praticamente nada, né? Depende da tua visão. Se você faz uma visão muito estreita, você vai achar pontos ali que realmente, isso aqui piorou, esse número piorou e assim, assim. Mas em termos de história da humanidade, a gente não vai muito para trás, que não é nada, volta 100 anos, em termos de história. Olha o que nós temos hoje e olha como que se vivia naquele tempo, antigamente, né? Há 100 anos, o pobre, né, hoje tem privada e o rei não tinha privada. Né? Pronto, já resumido aí. Resumido O aí. piso, né, piso, né, Nova York, você pega vídeos, existem vídeos, né, do começo do século passado em Nova York, era barro e Uhum. chegava a ter 5 metros de esterco de cavalo. Né? Porra, Então, porra, assim, a gente está falando, né, há 100 anos. 100 anos. Então, cara, não Em tem, Nova mesmo em York, termos, a cidade mais, né? E aí, ó, vou sim. dar um exemplo. A minha avó, né, já faleceu ano passado, Uhum. ela conta, né, ela morava numa, como é que chama? Numa base militar no Pará, a base militar americana, inclusive. Uhum. E aí ela conta como é que era ali na região, né, de Belém, do Pará. É tipo assim, cara, era chão batido, né? Então, assim, sabe, o meu pai, né, tipo, meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe, né? 1970, que foi quando nossos pais deviam ter 20 anos, aí por aí, 14 Uhum. anos, 20 anos, 20 anos, Uhum. a economia do Brasil ela era idêntica a hoje a África subsaariana. Né? Uhum. A renda per capita do Brasil ela era pior do que a África hoje. A gente está Sim. falando da juventude dos nossos pais. Não estamos nem tão longe, né? E mesmo essas coisas que o pessoal fala, mas o ser humano está mais violento. Cara, sinceramente, é porque a pessoa não sabe como é que era antigamente, cara. Se matava a galera em praça pública. As execuções eram normais, né? Então, óbvio que. Você pega. Pode falar. Pode falar. Não, Deu um. você Deu um... pega, por exemplo, eu estou assistindo um seriado, né? Que conta a história de Jesus, e aí mostra, assim, né, que no Império Romano, na entrada de todas as cidades, você tinha as pessoas crucificadas, né? Porque era um exemplo, né? Para você saber que se você fizesse algo errado, você seria crucificado. Então, na entrada de todas as cidades do Império Romano, as pessoas tinham pessoas morrendo, né? Crucificadas, né?
para a pessoa ver. Então, assim, é um negócio bizarro, né? Bizarro. E o mundo de hoje que a gente tem, a taxa de criminalidade, o Brasil está entre os mais violentos do mundo, né? É 60, 50 para cada 100 mil habitantes. Faz as contas. Uhum. É o quê? 0,0000001% de pessoas violentas. Uhum. E tu olha para o futuro, isso, na tua visão, a tendência é melhorar ao longo do tempo. Sabe por quê? Se você parar para analisar, teria que ser uma coisa tão radical, para o Estado ter controle da população, tão radical, que seria o fim do mundo. E, cara, quando eu comecei a estudar economia, história, eu cheguei numa hora que eu falei, cara, isso aqui não explica o mundo, não explica, e ponto final. E aí eu comecei a estudar teologia, tem mais ou menos 4 anos, né? E aí você vê que na teologia fala o seguinte, que no dia que o mundo começar a ter esse controle maluco, é o fim do mundo, cara. Porque é Sim. impossível você fazer isso. Teria que ser, vou dar um exemplo aqui de uma coisa completamente maluca. Teria que ser algo tipo que o Elon Musk está falando aí de colocar um chip no seu cérebro, sabe? Uhum, uhum, uhum. Imagina um chip no seu cérebro e esse chip ele toma conta da sua consciência e você começa a pensar igual um zumbi, assim. Uhum. Então, seria uma coisa de uma ficção científica tão utópica, uma coisa tão maluca, tão fora da caixa, que é a única forma do mundo chegar no controle absoluto, porque é impossível. Sim. A gente está falando da China, Tu... eu estive, né? Eu fui em Shenzhen, né? Eu fui em Hong Kong, eu fui em Macau. E Shenzhen é China de verdade, né? Que eu fui. Shenzhen, a China tem 300 milhões de câmeras, né? Filmando as pessoas. Em Uau. Shenzhen, cada vagão do metrô que eu entrava, tinha um policial olhando o celular das pessoas. A gente estava mexendo no celular, ele ia lá, ficava do meu lado, olhando o que eu estava fazendo. Então, assim, é um controle absurdo. E agora está tendo uma guerra civil lá. Por quê? Porque isso não dura, isso é impossível. E na Bíblia fala que o dia que isso acontecer, né, o dia que o governo tiver controle total sobre a humanidade, o mundo vai acabar. Então, assim, por isso que eu não sou pessimista. Porque Uhum. isso é impossível. E no dia que isso acontecer, que eu acredito que vai demorar 1000 anos para acontecer, no dia que isso Uhum. acontecer, ou vai durar muito tempo. Na Bíblia fala que são 3 anos. A coisa colapsa, né? Tu chegou a assistir, imagino que sim, o Black Mirror? Chegou a ver a série? Total, né? Mas o Black Mirror a gente fala que é Predictive Program, né? É uma programação preditiva. Ele vai te avisando o que os políticos estão programando para fazer. É, porque tem aquilo ali tem vários episódios, enfim, mas alguns deles chamam muito a atenção, que é o que tu falou, não necessariamente chips, mas algum tipo de conexão que a pessoa faz e ele passa a ter controle, o Estado ou empresas, vamos botar aí que de repente o Estado seja sobrepujado pelas grandes empresas no futuro, tem um controle da tua liberdade total, tua liberdade visual, a liberdade de relacionamento, de relação, sabe? A gente meio que vive umas coisas meio loucas assim, e pessoas vivem a vida na dependência dessa aceitação social, dessa aceitação sabe, de rede social e tudo mais. E no Black Mirror tem cenas assim, em que uma entidade, um ser, um estado, vai lá e controla o que você enxerga e o que você não pode ver. Eu vi uma cena agora na Copa, da TV chinesa filmando a Copa, e a, toda a arquibancada estava borrada. Não aparecia nada da arquibancada. Não sei se Por você chegou a quê? ver isso. Porque as pessoas da Não. arquibancada não estavam usando máscara. Então o governo não quer que a população de lá saiba que o mundo não usa máscara mais. Esse tipo assim, o que você pode ver, o que você não pode ver. Mas, Humberto, isso já existe desde que o mundo é mundo. Né? O jornalismo ele foi criado pela política. Isso sempre existiu. Você, há 1000 anos atrás, o jornalista, quem era o jornalista há 1000 anos atrás? Era um cara que ele ia lá, tinha uns palanques, né? Nas cidades feudais, nas cidades, o cara chegava, subia num palanque e ele ia falar as fake news ali, né? Ele As fake subia news. ali,
Ué. Ele subia no palanque e falava, olha, João ganhou a guerra, o rei mandou fazer isso. Isso sempre foi assim. E as pessoas, elas, como eu falei para você da realidade, se a pessoa vivesse na realidade, ou seja, imagina, eu estou aqui. Se eu vivesse aqui, aonde eu estou, olhando as coisas que estão ao meu redor, vendo os povos ao redor, captando e vendendo pessoas que moram no meu bairro, eu seria muito mais rico, muito mais feliz. Mas as Com pessoas, certeza. elas vivem com a cabeça lá na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia tem um terremoto. No Havaí, o cara roubou não sei quem, entendeu? Então a pessoa é maluca, sacou? E é isso que você falou da informação. Vou dar um exemplo aqui bem besta. Aqui em Brasília, eu estou em Brasília, tem aqui o quartel-general, né? O meu sogro, várias pessoas que eu conheço vão lá, eles mandam um vídeo para mim com 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. E tem pessoas que moram em Brasília e não sabem disso. Porque não Caramba. aparece nenhum jornal, não aparece em lugar nenhum. Então tem É pessoas, impressionante. fica no bairro da Asa Norte, tem pessoas que moram no bairro do lado, da Asa Sul, e não sabem que tem 100 mil pessoas agora no quartel-general. Elas não sabem disso. Porque a informação está totalmente, né, controlada. Mas sempre foi assim. E agora eu acho que a gente nunca teve uma liberdade que a gente já teve na nossa vida. Porque agora existe alguém para fazer um vídeo e mostrar para gente. Porque se Exato, fosse exato. há 100 anos atrás, ia ficar mocha lá no quartel e ninguém nunca ia saber. Simplesmente não iria Porque não ia ter aparecer. existido informação. Não ia aparecer em lugar nenhum. Essa coisa que a internet trouxe, essa diversificação de fontes de informação, que eu acho que, por isso que eu sou bem otimista no mundo, sabe? Acho que a gente nunca teve tanta informação ao mesmo tempo, nunca teve a possibilidade da pessoa ir atrás de informações verdadeiras, porque fake news sempre houve, o que tu falou, né? Fake news sempre teve. Agora a gente está tendo a possibilidade de ter outras fontes que nos deem outro tipo de informação do que aquela oficial, entre aspas, ali. Né? Cara, e Humberto, para pensar, o mundo, o funcionamento do mundo era algo que antigamente era 0,00001% da população sabia como é que o mundo funcionava. E essas pessoas eram quem? Eles estavam dentro de uma corte, eles tinham informações privilegiadas. Hoje, você deve ter aí, na minha opinião, cara, ou 1% ou 5% do mundo já entendeu como é que o mundo funciona. Então, a quantidade de pessoas que estão despertas para como o mundo é absurdo por conta da internet. É um número gigantesco. No Brasil tem milhões de pessoas que já entenderam que elas vivem num teatro, né? O teatro das tesouras, né? Como o Isso, Brasil Paralelo fala, né? Então, assim, já existe isso. Então, eu acho assim, que a gente está muito avançado. E você vai ter uma parte da população que antigamente era 99,999% da população, e hoje você vai ter, sei lá, 90%, 80% da população que vai, né, obedecer calado, lamber bota, né, acreditar em qualquer coisa que aparece na TV, né? Sempre vai ter esses idiotas, né? Hoje, amanhã, sempre vai ter, né? Isso aí não tem o que fazer, né? Não quer pensar, né? Cansa, né? Pensar, ou dói, ou dá medo, né? Então você sempre vai ter esses idiotas. E esses idiotas, eu sempre digo isso, né? Se os idiotas não interferirem na vida de ninguém, às Tudo vezes bem. eles são mais felizes que as outras pessoas, né? O Ignorância é problema uma bênção. o problema é quando o idiota quer mudar o mundo, né? Aí ele quer se manifestar, ele quer entrar para o governo, aí ele vira advogado para defender os índios, sei lá, alguma coisa idiota assim, né? Então, se esse idiota ele manter a vida dele, né, sem querer mudar o mundo, às vezes ele é mais feliz que o resto da população. Cara, eu tava lendo um texto esses dias atrás, estava dizendo isso. Falou, onde estão os adultos que estão deixando as crianças dominarem o mundo? As crianças opinarem no que deve ou não deve fazer. Fala, cadê a galera adulta? Cadê o pessoal que fala sério? Né? A gente está deixando uma... Você já viu que o mal é uma gota de lama no copo de água? E aí eu vou te dar um exemplo. A gente tem um grupo de empresários que no WhatsApp, que são umas 200 pessoas. Aí tem uns 3 idiotas lá, que são socialistas, e eles dominam o debate. A narrativa. E aí você tem 217 pessoas que têm cérebro, que são empresários,
Só que eles não falam nada. Eles não, o bem, ele é desunido, né? E o mal é extremamente unido. Então a gente tem essa falsa impressão que os idiotas tomaram conta. Não, os idiotas são 0,001%, só que eles têm um poder enorme. Eles falam mais alto, eles são Histéricos, é uma mais, minoria histérica. é mais histérico. Não, mas é bem isso, né? É bem isso. Cara, que loucura, né? Estamos num mundo meio bem maluco. O legal, assim, que eu vejo que a gente está tendo essa ferramenta aí de liberdade, essa possibilidade, né, do pessoal abrir, mas eu ainda acho que vai ter muito chão pela frente para ele começar a se espalhar, né, cara, que é o Bitcoin. Mas a gente tem outras coisas aí que nos ajudam, né, cara? A própria informação tá mais descentralizada. Web3, Web 5.0 tá nascendo, né? A gente não sei exatamente se tu tá por dentro de alguma coisa, mas eu sei que foi só um anúncio, né, do Jack Dorsey ali, não sei em que pé que tá. Não sei se tu tem alguma expectativa. Eu acho que está muito avançado, tá? E eu te falo isso porque lançou tem 3 dias, eu acho, né? Lançou a inteligência artificial lá do Elon Musk, né? Ele criou uma chama OpenAI, né? Que ele criou aí tem 2 ou 3 anos. Criou não, né? Eu acredito que ele financia projetos, né? Ele financiou um projeto que é uma inteligência artificial que era open source, qualquer um pode utilizar. E aí vários gênios, né, programadores, começaram a pegar esse código-fonte, começaram a melhorar ele, utilizar ele, melhorar ele, e assim por diante. E aí foi lançado agora, tem 2, 3 dias, né? Vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive, chamado Chat GPT, que é um Não chat conheço. de inteligência artificial que você entra lá e ele fala com linguagem natural. E eu vou te dar alguns exemplos aqui que eu estou usando. Por exemplo, eu preciso, para um cliente meu, escrever um artigo sobre neurociência. Eu vou lá e falo, escreva um artigo para mim sobre neurociência. Ele vai lá e escreve o artigo inteiro para mim. Eu vou lá e falo assim, olha, eu preciso fazer um formulário em iframe para o meu site. Aí ele vai lá e ele faz todo o código-fonte, ele faz o código, ele programa para mim sozinho. Caraca. Eu pego aquele código de programação e coloco no meu site e passa a funcionar. Então, o negócio está muito avançado, entendeu? Então, assim, eu não vejo como o Estado, ele tá... O meu terceiro livro, eu falo bastante sobre isso, chama Inovação Anarquista. Primeiro, você tem um mercado. Né? O mercado, o que é o mercado, né? A pessoa fala de livre mercado. O cara que é contra o livre mercado, ele é um completo idiota, ele nunca leu um dicionário na vida, né? O livre mercado é a liberdade dos seres humanos. O mercado são os seres humanos fazendo trocas. Você é contra o livre mercado, você é contra que seres humanos sejam livres. Você é um completo idiota. Você é a favor da escravidão, né? Então, o livre mercado Peraí, o que eu estava falando que eu me perdi um pouco no assunto. Do teu terceiro livro que tá falando. Então legal. Então você tem o livre mercado, que são os seres humanos, e aí você tem empresários, que é a segunda etapa, que eles enxergam as oportunidades do mercado e começam a criar ferramentas para as pessoas. Os empresários criam ferramentas para as pessoas, produtos e serviços. E o Estado é o último, ele fica lá por trás, ele fica no final da fila, tá ali para roubar todo mundo. Então, assim, o que eu quero dizer é que as pessoas e o mercado, né, os empreendedores, eles estão anos-luz na frente do Estado. O Estado sempre tem que recorrer à violência, né? Que é a forma de fazer. Exatamente. Então, assim, é uma guerra de gato e rato que acontece há 6.000 anos. E eu acho que cada dia que passa a gente avança um pouco, tá? Então, eu percebo o seguinte, enquanto o Estado está criando a moeda CDBC, a gente já tem 1 milhão de criptomoedas muito mais avançadas que essa porcaria do Estado. Certo. E o Bitcoin tá maior do que nunca, né? Tá maior do que nunca, tá mais difundido do que nunca, tá mais espalhado do que nunca, tá mais... 1 bilhão de market cap, né? É absurdo, né? É muita coisa, muita coisa. Não, eu sou otimista com relação a isso também. Não sei o que a gente vai ver nos próximos anos. Tem muita coisa sendo desenvolvida por trás aí. Estou bem curioso para essa história da Web 5.0. Estou bem... Cara, Humberto, eu acho que vai ser uma coisa de escolha. Livre Porque eu acho escolha. que sempre aconteceu isso. Eu acho que lá no feudo, tinha uns idiotas lá que queriam, né, agradar o rei e pagar os tributos e fazer tudo e lamber a bota do rei. E tinham pessoas que iam lá fazer igual o Olavo de Carvalho, ia morar numa floresta lá e viver sozinho, feliz e alegre, acabou. Então eu acho que a gente vive nesse mundo, a gente tem uma escolha. Hoje a gente tem uma escolha de viver numa grande cidade e ser livre.
Ou a gente pode acordar e ler jornal, né, e ser um completo idiota seguindo a narrativa do governo. Então, acho que é uma escolha. Você pode chegar e usar uma CDBC, usar o Pix, ou você pode usar o seu cérebro, estudar, né, e começar a pegar o seu dinheiro, investir em ativos de valor e sair da corrida dos ratos e sair da prisão do Estado. Porque quanto mais dinheiro você tiver, mais livre você será. Perfeito. Para finalizar, Pantoja, eu queria só te mostrar o projeto que eu comentei contigo, que é o projeto Hold. Queria te mostrar como é que ele funciona. Porque, assim, como a gente está falando sobre a possibilidade de a gente sair dessa do Bitcoin, né? O Bitcoin ser uma porta de saída, o projeto Hold BTCC tem a intenção de estimular as pessoas a irem acumulando devagarinho dentro do próprio, das possibilidades, cada um com a sua possibilidade, mas é basicamente uma ferramenta para as pessoas poderem se organizar, Pantoja. Então, eu vou mostrar o projeto como ele está hoje. Tá? Então, basicamente, aqui o projeto só vai estimular você. Ninguém guarda seus bitcoins, cada um faz a sua custódia, é só uma forma de ajudar a organizar, tá? Eu vou clicar aqui no plataforma. Para quem quiser utilizar isso, é gratuito, tá? Não tem custo nenhum. E a ideia é você se organizar, botar um pouco, estimular a galera a fazer isso. Ó, basicamente, Pantoja, aqui é o seguinte, eu vou clicar aqui embaixo no projeto Hold, são essas informações aqui, ó. Todos os meses, R$100, desde 2010. Só para ver o que acontece. Na cotação do dia, não importa quanto esteja. E não importa se está positivo ou negativo. Cada uma das compras tem está tudo no negativo, porque a cotação do Bitcoin de hoje está mais abaixo do que a gente fez as compras, tá? Mas lá no passado, aqui, quando começou em 2010, estava positivo, tá? E assim vai, tá? Essa primeira compra que eu fiz, a cotação estava 35 mil. Então, só essa primeira aqui tem uma valorização de 150%, tá? Mas a ideia é que as pessoas... Oi? Você compra todo mês R$100, é isso? Isso. Aí, o que você faz? Basicamente, você vai... Deixa eu clicar aqui de novo. Você vai lá e vai criar a sua própria planilha aqui, ó. A pessoa faz um login com um e-mail qualquer aqui, só para ter. Entra, faz o login e cria uma planilha nova. E nessa planilha nova, ó, eu vou usar essa aqui como exemplo. Você cria aqui no novo aporte. Você coloca a data do aporte, a cotação que você pagou, o valor que você pagou, tanto faz. Aí aqui vai ter quantos criptos entrou na tua carteira. Se quiser colocar observações ou não, nada disso é obrigatório, é só para você colocar e incluir aporte. E ali, você vai começar a fazer a tua carteira, criar a tua carteira de Bitcoin. Criar a tua carteira de Bitcoin. Essa é a ideia. Aqui em cima vai ter a cotação atual, tá? Pelo Google, se não me engano, é pelo Google. Variação do dia, 24 horas. Mas, ó, nesse caso aqui, dessa planilha aqui, só para te mostrar, foram R$3.800 de aportes, 38 aportes. Dos 3.800, hoje vale 4.500, com um lucro, ou seja, uma valorização de todos os aportes em 6%. Isso tudo está atrelado a essa cotação aqui. Então, à medida que essa cotação vai mudando, você vai mudando a tua quantidade de reais, enfim, moeda fiduciária que você teria. E eu comentei contigo só sobre uma simulação que a gente fez, se tivesse feito isso desde 2013. Então, basicamente, está aqui, ó, R$11.300 de aporte, e, no final das contas, esses R$11.300 valeriam hoje 431 mil. Tá? Caramba, então, assim, legal. Uma simulação aqui desde 2013, ó. Então, tá tudo negativo agora, mas para quem começou lá atrás, deixa eu voltar aqui. E lá no início. Essas planilhas vão estar abertas aí para quem quiser olhar. Mas olha aqui, o primeiro aporte de R$100 equivalem hoje a R$42 mil. Caramba, incrível. Aqueles R$100, é legal de ver, né? É bem legal de ver. Mas, enfim, isso aqui é uma planilha que está à disposição para quem quiser usar, não tem custo nem nada, é só para ajudar o pessoal a se... E você está diluindo o seu risco, né? Isso que é o mais inteligente. Né? A gente dilui o risco. Esse que é o legal. Eu não estou procurando fundo para comprar. E também não tenho previsão de vender. É guardar, é hold mesmo. A ideia é guardar para o futuro. Então, cara, esse é o projeto Hold. A gente faz isso, espero que o pessoal goste. Fiquem à vontade para utilizar a planilha. E, Pantoja,
cara, quero primeiro te agradecer demais por você ter vindo e queria que você falasse um pouquinho dos teus projetos, como é que tá agora, como é que a galera te acha e o que você conta aí de como é que estão as coisas. Sei que você viaja pra caramba, você tá mais para ficando pro Brasil, você vai botar o pé na estrada de novo, mas, enfim, queria te deixar aí as palavras finais. Hein? Então, Alberto, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade, né? Fico muito feliz pelo convite. Para vocês encontrarem, né, sobre o meu trabalho, eu tenho uma escola online chamada inovaflix.com e sou dono de uma agência de publicidade chamada wehatead.com. E aí dentro da minha escola online, né, você vai ter cursos aí de vendas, de como abrir um negócio, de marketing digital e também muito sobre investimento. Né? Então a gente tem uma escola grande de investimento no qual você vai aprender tudo, tanto sobre o mercado financeiro tradicional, sobre a educação financeira, como também sobre criptomoedas e como investir da melhor forma, da forma mais inteligente. E aí, né, eu já escrevi 5 livros, e se vocês quiserem me encontrar, basta colocar Roberto Pantoja, que vocês vão me achar em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Telegram, né, no TikTok, agora principalmente, e no YouTube. Show de bola, show de bola. Galera, Roberto, obrigado, cara. Espero que a gente possa fazer mais vezes dessas aí. E, é um prazer. Cara, obrigado mesmo. E rolando em algum outro momento, a gente faz também, às vezes, lives em outros horários, para que não te pegar naquele período mais complicado, que final da noite eu sei como é que é, cara, tá com criança pequena é fogo, eu sei exatamente. Eu tenho 2 crianças pequenas, uma de 3 e uma de 1. Então, hoje em dia chega 9 horas, 10 horas, eu tô desmaiando, assim, literalmente. Eu imagino. Roberto, brigadão, cara, vou mandar aqui bala na nossa vinheta e pro pessoal que tá aqui, obrigado por ter assistido e até quarta-feira que vem, estamos de volta. Um grande abraço. Valeu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.